Bom dia a todos. Vamos a mais uma lição aqui da escola sabatina. É a 12ª lição. Já estamos caminhando para o fim dessa lição e a próxima lição vai se falar do livro de Deuteronômio. Você que gosta de se aprofundar mais na palavra de Deus, na Bíblia, nos comentários, você pode deixar o seu like, compartilhe, envie para os seus amigos e vamos mais estudar da palavra de Deus. Vamos hoje aprender sobre a história fazer um resumo sobre a história de Jonas, né? O profeta fujão, né? E aplicar para a nossa vida também, porque não tem sentido ler, estudar a Bíblia sem tomar para, para você e para mim também. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados e nossas falhas. Que o Espírito Santo possa ser o nosso professor em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Se fosse você, se coloque no lugar de Jonas. Vamos se colocar aqui no lugar de Jonas. Se Deus mandasse você para uma missão aí, pensa num lugar mais perigoso que você conhece, que lá eles não têm piedade. Pessoas estranhas que entram sem autorização morrem. E Jonas já era um profeta de Deus. Ele já tinha aceitado o chamado de Deus para sua vida, assim como você aceitou o seu chamado também. E Deus manda Jonas, o profeta, ir para Nínive, porque Deus queria salvar aquela cidade. Havia ali mais de 120 mil pessoas. Tinha pessoas boas também no meio, mas a maioria estava tudo contaminada, com idolatria, com feitiçarias. Olha o que diz no verso áureo. O verso áureo é o capítulo 4, verso 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Não há Deus ter compaixão das 120 mil pessoas que tinha naquela cidade, que não sabe discernir entre o bem e o mal, entre a mão esquerda e a mão direita? Aqui é uma lição, tanto para mim e para você. Mas depois nós vamos voltar nesse assunto. Olha o que diz em Profeta Naum. Olha o que diz Naum. Naum capítulo 3, versículo 1, diz assim, ó: Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentira, de roubo, e que não solta sua presa. Só para você ver o contexto de Nínive, como que era, e o que passou na cabeça de Jonas por não ter ido quando Deus mandou. Eis que estala açoites e estronda suas rodas, o galope dos cavalos e carros que hão de soltando. Os seus cavaleiros que exploreiam a espada, flamamente relampejar da lança, e a multidão da transpassados massa de cadáveres mortos sem fim, tropeça a gente sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição da bela encantadora meretriz, da mesma da feitiçarias, e vendia os povos como sua prostituição, e as gentes com as suas feitiçarias. Então, cidade contaminada. Deus estava pronto para destruir Nínive, mas Deus queria que o profeta fosse lá e pregasse a palavra de arrependimento para Nínive. E só para chamar a tua atenção e a minha, primeiro, Deus ele estava querendo primeiramente salvar Jonas. De 120 mil pessoas, o primeiro
que Deus queria salvar era o profeta, era o Jonas. Porque Jonas não estava disposto a compartilhar o céu com os ninivitas. Jonas com certeza não queria ter como vizinho os ninivitas. Preconceito. E é a mesma coisa que ocorre comigo e com você. Às vezes não aceitamos imediatamente a missão que Deus deu para mim e para você de pregar. Por quê? Porque às vezes não gostamos de alguém, às vezes não achamos que aquela pessoa merece algo melhor, que é Cristo. Somos candidatos ao céu e não queremos compartilhar as boas novas de salvação com as outras pessoas porque achamos que elas são pecadoras demais, são ímpias demais para obter o céu, e nós não. Primeira lição: Deus quer salvar você e a mim. Deus quer salvar o profeta, o evangelista, quer salvar o pastor. Vamos se dizer que Jonas foi o primeiro pastor, o primeiro evangelista a pregar, mas não querendo a salvação do seu povo. Quando eu falo do seu povo, é o povo dos ninivitas. Pregou, mas ele ainda queria ver a destruição do povo, porque ele não concordava com Deus, porque Jonas sabia que Deus era um Deus de misericórdia, um Deus de amor e um Deus de justiça. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele ama, mas também repreende. Olha o que diz aqui quando Jonas toma o caminho, a direção em que ele próprio quer seguir, toma o caminho para Tarsis, aquela tempestade que você já conhece. Se você não conhece a história de Jonas, são 4 capítulos, é bem pouco, você vai conhecer o contexto em geral. Não vamos ler para não ficar muito grande o vídeo. E Jonas dentro do barco, dormindo, os marinheiros apavorados, querendo saber de onde vinha essa tempestade, quem era o culpado. E eles lançam sortes sobre eles, quem era o culpado. E justamente caiu em Jonas. E Jonas assume que aquela tempestade era por sua causa. E ainda Jonas ainda prega ainda para eles como um bom evangelista. Jonas diz assim: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então Jonas estava pregando para eles: eu sou hebreu, aquele que fez o céu, o mar e a terra, o Deus criador, o Deus mantenedor e o Deus redentor. É esse Deus que eu sirvo, não há outro. E eles ficaram apavorados, ficaram com medo de jogar também Jonas ao mar, porque eles ficaram com medo de matar o servo de Deus e Deus acabar matando eles. E eles pedem para que não se derrame o sangue inocente sobre a sua cabeça. E aqui no capítulo 3, diz que o arrependimento dos ninivitas. Então Jonas passa 3 dias e 3 noites, né, que falam a Bíblia, 3 dias e 3 noites. E esse 3 dias e 3 noites não significa que foi literal 72 horas. Isso é uma figura de linguagem inclusiva. É a mesma coisa assim, vou dar um exemplo para vocês, que nós passamos o fim de semana todos na praia. Você não passou todo o seu final de semana na praia. Você foi em um sábado, você que é adventista,
ou um guardador do sábado, você foi à igreja, depois você foi à praia e no domingo você retornou para casa. Então é uma inclusão de linguagem. Então Jonas, ele passou um período dentro, né, do estômago desse peixe, que não se sabe qual é o peixe, a Bíblia não fala, era um peixe muito grande, que Deus com certeza poderia ter criado ali na hora, nós não sabemos. E, e Jonas, ele faz a oração, ele faz uma oração de arrependimento dentro do ventre do peixe, e ele diz assim, Jonas: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, já que é o capítulo 2, o verso 4. Tornarei porventura a ver o teu santuário, ou o seu templo, em algumas versões. Tornarei a ver eu o seu santuário. Aqui ele está se referindo ao santuário celestial. Porventura eu vou ser salvo, porventura eu verei o santuário de Deus ainda. E você pode ler o capítulo 2 aqui, a oração de Jonas dentro do ventre do peixe. E Jonas então é lançado pelo peixe à beira-mar e ele segue para Nínive. Ele vai pregar. E ele prega, ainda contrariado, ele prega. E o povo se arrepende. E aqui no verso 8 do capítulo 3 diz: mas sejam cobertos de panos de saco, tanto homens quanto os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Então eles se colocaram em pano de saco, em cinza. Esse pano de saco significa hoje a gente colocar uma roupa bem uma roupa assim, vamos supor, uma roupa de mendigo mesmo, uma roupa de mendigo em contrição de arrependimento, se colocando em posição de arrependimento, de pó, que não somos nada. E Deus perdoa aquela cidade. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos. E aqui no capítulo 4, no verso 3 diz: peço-te, pois, Senhor, tira a minha vida, pois é melhor morrer do que viver. Jonas aqui, ele estava descontente com o arrependimento dos ninivitas. Ele foi para um monte, ele vendo toda a cidade de longe e esperando ainda Deus destruir a cidade ainda. E aqui no verso 8 do capítulo 4, e nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental do sol, e bateu na cabeça de Jonas, da maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor não me é morrer do que viver. E nesse contexto aqui, Deus aqui no verso 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremamente por causa da planta. Deus aqui em um instante, em um dia, ele faz nascer uma planta e faz sombra sobre o profeta, e Deus seca essa planta. E Jonas é indignado. Jonas estava muito bravo. E aqui no verso, chegando aqui já no verso áureo, então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Aí, por causa da planta que não te custou trabalho, o qual não fizestes crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? Deus está puxando a orelha de Jonas. Você está bravo? Eu criei, eu destruí e você está bravo? Eu sou o Criador. Aquelas 120 mil pessoas são obras minhas. Será que eles não merecem um arrependimento? E aqui no verso áureo diz:
E não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Primeira lição: Deus ele busca o profeta. O profeta não estava preparado para alcançar o reino de Deus. O profeta não estava preparado para ir para as mansões celestiais, porque o profeta não estava preparado em ter um amigo, ou um vizinho, ou um parente, ou qualquer coisa que você pensasse sobre outras nações, sobre os ninivitas. Deus ele nunca fez exclusão de ninguém. Deus ele sempre quis usar o povo de Israel para ser luz para outras nações. E Israel não, ele rejeitou a luz. Deus andou com aquele povo. De dia coluna de nuvem e de noite uma coluna de fogo. Deus cuidou de tudo. E será que hoje eu e você estamos preparados e candidatos ao céu? Se a gente não tem compaixão de um amigo, compaixão de um vizinho, de um parente, de um colega de trabalho, compaixão de qualquer pessoa. Ah, Ricardo, mas ele não merece. E quem disse que eu mereço e você merece? A graça é estendida para mim e para você e para todos. Basta a pessoa se arrepender dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor e beber da fonte da água da vida que é Jesus. Deus pode salvar. Então Deus quer salvar você, quer salvar a mim, para pregar para as outras pessoas que elas também merecem o reino de Deus. E se elas não aceitarem, Deus é amor e é fogo consumidor. Ele é amor e justiça. Que Deus abençoe a tua caminhada. Prefira o desconforto. Prefira estar desconfortado. Quando Deus chamar eu e você para uma missão, a gente é melhor passar, às vezes, sem água, sem luz, às vezes até com pouco alimento. Mas é melhor estar com Deus no desconforto do que você ter o seu conforto sem Deus. E isso eu estou falando de experiência própria. Prefira, se você tiver que passar um desconforto, passe com Deus. Não passe sem Ele. Obedeça. Não é fácil obedecer, mas é melhor obedecer do que perecer, né? Que Deus abençoe a tua caminhada cristã, tanto você e a mim. Tenha um bom dia no Brasil e uma boa tarde para quem está aqui na Irlanda. E você pode se inscrever no canal para a gente pregar o Evangelho, para Jesus voltar. Muito obrigado.